A gente começa te contando que a maior parte da bancada do Paraná, lá na Câmara Federal, votou a favor do projeto que estende as cotas em concursos públicos para indígenas e quilombolas. O texto aprovado na Casa aumenta de 20% para 30% a reserva de vagas em concursos para pessoas pretas e pardas e estende as cotas para indígenas e também quilombolas. O objetivo dessa proposta é substituir a lei de cotas que perdeu validade neste ano e previa a vigência da política afirmativa de reserva de vagas pelo prazo de 10 anos. A votação foi feita na véspera do Dia da Consciência Negra, na terça, dia 20 de novembro, que foi considerada pela primeira vez um feriado nacional. Na semana passada, durante a votação do requerimento de urgência do projeto, o deputado aqui do Paraná, Stefanes Júnior, criticou a ampliação das cotas. A gente vai relembrar agora, então, o posicionamento do deputado. O meu voto, pessoal, vai ser não. Nós somos todos iguais, somos todos brasileiros. Não é mais possível você aumentar o percentual de cota agora para 30%. Você, daqui a pouco, ser branco, hétero e homem vai ser crime. E ninguém é mais inteligente ou menos inteligente. A cota, se fosse social para pessoas de baixa renda, seria necessária, mas não por cor, não por raça. Obrigado. A relatora desse texto, a deputada paranaense Carol D'Artora, do PT, por outro lado, reforçou a importância da aprovação. A gente vai ouvir agora o que ela falou também na sessão de terça-feira. Isso não é apenas uma reparação histórica, é uma estratégia concreta para combater o racismo institucional e garantir acesso justo às oportunidades nos serviços públicos. Além disso, o texto estabelece critérios nítidos de autodeclaração, prevê sanções contra fraudes e inclui processos seletivos simplificados. Esses avanços tornam a política de cotas mais transparente, eficaz e inclusiva, fortalecendo a luta contra as desigualdades estruturais. A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir a diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles que são historicamente excluídos nesse país pela cor da sua pele, sim, porque o racismo no Brasil, ele é de marca. As pessoas são discriminadas no Brasil pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, por como se parecem, por sua cultura e muitas vezes até mesmo por sua religião. O texto foi aprovado no plenário da Câmara por 241 votos a 94, além de 2 abstenções. Entre os 30 deputados aqui do Paraná, 21 participaram da discussão e da votação, sendo que 14 dos deputados votaram a favor desse texto, 7 foram contrários. Os 9 restantes estiveram ausentes da sessão. Quem votou a favor da proposta foi Carol D'Artora, Elton Welter, Gleisi Hoffmann, Tadeu Venere e Zeca Dirceu, do PT, Beto Richa, do PSDB, delegado Matheus Laiola e o Newton Bonin, do União Brasil, além de Luciano Dutti, do PSB. Também votaram favoravelmente essa ampliação da lei de cotas Luciano Alves e Luísa Canziani, do PSD, Luiz Carlos Raule, do Podemos, Marcos Brasil e Toninho Wandcher, do Progressista. Os que votaram contra foram Diego Garcia, do Republicanos, Dilceu Esperafico, do Progressistas, Jacobo, do PL, Sérgio Souza, do MDB e Paulo Litro, Stefanes Júnior e Sargento Faur, do PSD. Os 9 parlamentares que não votaram, não participaram dessa discussão e que são aqui do Paraná são Aliel Machado, do PV, Felipe Barros e Vermelho, do PL, Felipe Francischini, do União Brasil, Luiz Nishimori e Rodrigo Stacho, do PSD, Nelson Padovani, do União Brasil e Pedro Lupion, Tião Medeiros também, os 2 do Progressistas. A relatora do projeto fez mudanças pontuais em relação ao texto original depois de uma pressão de parte dos deputados. Uma dessas mudanças retira a exigência de uma banca avaliadora que teria o objetivo de verificar a identificação racial do candidato que postula essa vaga por meio de cota. Além disso, se tiver indício ou denúncia de fraude ou má-fé nessa autodeclaração, o responsável pelo concurso público deverá instaurar um procedimento administrativo. As nomeações dos candidatos vão obedecer aos critérios de proporcionalidade e alternância, considerando a relação entre o total de vagas e o número de vagas reservadas para as cotas raciais. Ainda segundo esse texto, o Poder Executivo vai fazer a revisão do programa a cada 5 anos. A proposta original é do senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, e como o texto sofreu alterações, ele volta para o Senado, onde deve ser votado novamente. Olha, eu queria voltar um pouquinho no tempo para fazer o comentário desse assunto. Eu fui diretor da União Nacional dos Estudantes. Lembro bem, quando começou a discussão,
de cotas nas universidades públicas. Isso tem uns 15, quase 20 anos atrás. E ali já começava esse processo de dividir a sociedade em caixinhas. Na época o processo avançou, hoje nós temos as cotas nas universidades públicas, para negros, para estudantes de escolas públicas e para outras minorias. Quase 20 anos. De fato, a universidade mudou, mas os dados que a gente vem tendo até aqui colocam vários questionamentos se a política de fato melhorou a vida dessas minorias. Esse é um ponto. Agora nós estamos dizendo o quê? Que nós estamos avançando com o sistema de cotas, que lá atrás o argumento era que é uma coisa paliativa, apenas para equilibrar a sociedade, não é uma coisa ad eternum. Mas a gente não resolveu na universidade, agora quer avançar para o concurso público. E por que é exagerada essa proposta? Porque uma coisa lá atrás é você fazer o sistema de molas de equidade social funcionar na universidade. Você vai preparar a pessoa para a vida. Ela vai sair dali com um diploma, em tese preparada para vencer no mercado de trabalho. E aí é aquilo, o melhor vence. Aí, além da pessoa já entrar com cota lá na universidade, ela também vai ser privilegiada, de acordo com a cota, no concurso público. E o que me preocupa, como usuário do sistema público de serviços, é que talvez o melhor professor não será escolhido no concurso, porque tem lá a cota. O melhor médico não será escolhido no concurso, porque a cota vai prevalecer. O melhor policial militar, o mais preparado, concurso é mérito, e é assim que funciona. Então eles estão estendendo para tudo e não estão resolvendo nada. Vamos ver o que vem pela frente. Mais uma medida importada de uma realidade social muito diferente da do Brasil. Vamos lá. Em alguns países, notadamente nos Estados Unidos, se discute muito esse regime de cotas. Já se discutiu em algumas grandes universidades, já se discutiu em alguns setores do serviço público lá, porque eles têm, de fato, uma sociedade dividida, uma sociedade cindida por uma questão racial muito, muito forte. Diferente, talvez, do que afirmou a deputada federal, a Carol D'Artora, com relação a uma avaliação sobre como se dá o racismo no Brasil, talvez existe um grande debate dentro da academia, Mark, ouvintes, que é importante que as pessoas saibam. Existem aquelas pessoas que enxergam que o Brasil tem uma característica racial parecida com a dos Estados Unidos. Existe uma corrente acadêmica que enxerga que o Brasil tem uma correlação e uma relação racial muito diferente, com algumas peculiaridades. É importante quem tem interesse em se aprofundar no assunto que conheça o material acadêmico produzido pelo professor Peter Frey, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estuda, inclusive, o sistema de cotas que começou a ser implantado naquele estado. Ele desfaz alguns mitos com relação ao desempenho dos cotistas, mas ele traz alguns danos, ele apresenta alguns danos de você ficar sistematicamente dividindo a sociedade novamente, no momento em que tradicionalmente a sociedade brasileira não tinha essa divisão rancorosa entre as diferenças raças brasileiras. Então é importante entender que não existe um consenso. Muitas vezes parte do movimento negro, Mark, trata como consenso quando não é. Agora, caindo direto nessa situação da pauta, vamos lá, você trouxe a questão do aspecto paliativo. Eu acompanhei, participei inclusive de comissões na época da implantação. Quando se discutia a necessidade delas, era também por uma questão de representatividade na universidade pública, mas também porque se compreendia que a estrutura educacional brasileira, a estrutural, ela não dava conta de que as pessoas mais pobres, notadamente as pessoas daí minorizadas, tivessem acesso a uma educação de qualidade. Mas que isso seria resolvido pela Constituição de 88 e que o processo democrático ajudaria nisso. Pelo visto não ajudou. Mas não ajudou porque o movimento sindical tomou conta das escolas, não deixa que soluções novas entrem. E daí, discutir isso no concurso público, que mais o que o Marco trouxe aqui, que é uma questão da meritocracia, mas também é um instrumento que não tem pessoalidade, Marco. Eu quero entender como que eles imaginam que se dá o racismo quando a pessoa vai executar uma prova. A banca não olha quem fez a prova, olha a questão do desempenho. Quer melhorar a quantidade de indígenas, quilombolas, negros, as pessoas
tornarem mais plural o serviço público, então pensem em medidas de cursinhos preparatórios, outras iniciativas que deem mais condições de competitividade. Agora, você mudar a régua e, mais do que isso, criar um sentimento, um gosto amargo daqueles vizinhos que muitas vezes têm características raciais diferentes, mas frequentaram a mesma escola, a mesma universidade, pegam o mesmo ônibus, tem muitas vezes a condição de pobreza muito parecida, isso é criar um sentimento ruim que divide de novo o nós contra eles desnecessário. Desculpe se eu me alonguei, Mark, mas o assunto é profundo e as pessoas precisam entender que isso faz mal para a sociedade brasileira de maneira muito, muito intensa. Não se alongou não, deu uma aula acadêmica aqui às 7h15 da manhã e é isso, né? E a minha pergunta é aonde isso vai parar? Daqui a pouco vai ter cotas nas empresas. Aliás, já há quem defenda essa ideia. 7h16. Repita. 7h16.